Sou jornalista investigativo há 18 anos e nunca fechei meu caderno tremendo. Meu nome é Luca Ferrante, tenho 42 anos e trabalho para um dos jornais de maior prestígio de Milão. Minha especialidade é simples: encontrar a verdade por trás das mentiras, a explicação racional por trás do aparentemente inexplicável. Sou o cara que eles enviam quando uma fraude religiosa precisa ser desmascarada, quando supostos milagres que acabam sendo fraudes elaboradas precisam ser investigados. Então, quando minha editora me chamou em seu escritório naquela manhã de setembro, eu já sabia que tipo de tarefa me aguardava. Silvia, minha editora na última década, é uma mulher direta que não perde tempo com preâmbulos. Ela estava sentada atrás de sua mesa de vidro com aquela expressão que sinaliza problemas ou uma grande história. Sentei-me à sua frente e, antes que eu pudesse perguntar, ela deslizou uma pasta em minha direção. Luca, disse ela, sem desviar o olhar, preciso que você investigue os supostos milagres de Carlo Acutis. Abri a pasta e vi fotografias de um adolescente sorridente vestindo moletom, relatórios médicos, testemunhos. O menino que morreu de leucemia, eu disse, lembrando vagamente das notícias de sua beatificação. Exatamente, respondeu Silvia. Está gerando um movimento enorme. Há mais de 50 casos documentados de supostas curas. Quero que você vá para a Itália, investigue os casos mais comentados e me traga a verdade real, Luca, não a versão que a igreja quer vender. Era exatamente o tipo de trabalho que eu gostava. Desmascarar o misticismo, expor como a sugestão e a coincidência se disfarçam de intervenção divina. Voei para Assis 3 dias depois, com meu gravador, minha câmera e meu ceticismo afiado. A cidade estava cheia de peregrinos, principalmente jovens, vestindo camisetas com a imagem de Carlo. Havia algo no ar que me deixava inquieto, aquela mistura de fervor e esperança que sempre me pareceu perigosa. Instalei-me num hotel modesto perto da Basílica e, naquela mesma tarde, comecei a minha investigação. O meu primeiro objetivo era, claro, encontrar as inconsistências, os exageros, as lacunas nos testemunhos que revelassem a verdade por detrás dos supostos milagres. Comecei entrevistando devotos que visitavam o túmulo de Carlo. A maioria eram pessoas comuns, mães com filhos doentes, idosos em busca de consolo, jovens com problemas pessoais. Todos me contaram histórias semelhantes. Tinham rezado a Carlo, e algo tinha mudado nas suas vidas. Mas, quando pressionei por detalhes específicos, por provas concretas, as histórias tornaram-se vagas. Senti paz. Encontrei esperança, minha fé. Nada que pudesse ser classificado como milagre por qualquer padrão objetivo. Tomei notas meticulosas, gravei cada conversa e documentei tudo com a precisão que me tinha valido a minha reputação. No terceiro dia, uma mulher chamada Helena aproximou-se de mim depois de me ver entrevistar outros peregrinos. Você é jornalista, disse ela. Não foi uma pergunta. Helena tinha cerca de 40 anos, vestia-se de forma simples e havia algo no seu olhar que me fez calar e ouvir. Sei que está à procura da verdade, continuou ela, e tenho algo para lhe contar, algo que os médicos não conseguem explicar. Pedi-lhe que se sentasse comigo num banco isolado e liguei o gravador. Helena contou-me que tinha gêmeos de 6 anos, Pietro e Matteo. 1 ano e meio antes, Pietro tinha sido diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda, o mesmo tipo de cancro que matara Carlo Acutis. Os médicos disseram-nos que ele tinha 60% de hipóteses de sobreviver com quimioterapia agressiva, explicou-me Helena, numa voz calma, mas firme. Começamos o tratamento no Hospital Bambino Gesù, em Roma. O Pietro perdeu o cabelo e vomitava constantemente. O seu pequeno corpo estava a definhar. Helena tirou uma pasta de documentos médicos da mala e mostrou-me os relatórios iniciais. O diagnóstico, confirmado por 3 oncologistas diferentes,
análises de sangue mostrando níveis alarmantes de células malignas e um protocolo de quimioterapia programado para 2 anos. Após 6 meses de tratamento, continuou Helena, Pietro não estava a responder bem. Os médicos começaram a falar num transplante de medula óssea. Eu estava desesperada. Ela contou-me que uma amiga lhe tinha falado de Carlo e ele tinha lhe dado um santinho com a sua imagem e sugerido que rezasse. Eu não era muito religiosa, admitiu Helena. Ia à missa no Natal, era só isso. Mas quando o teu filho está a morrer, fazes qualquer coisa. Todas as noites, depois de Pietro adormecer, ligado às máquinas no hospital, Helena rezava com o santinho de Carlo nas mãos. Pedia-lhe que intercedesse, que ajudasse o filho, que não deixasse Pietro sofrer mais. Uma noite, disse Helena, com a voz a falhar ligeiramente, tive um sonho muito vívido. Sonhei que um jovem vestido de moletom e jeans entrava no quarto do hospital. Aproximou-se da cama do Pietro, colocou a mão na sua cabeça e sorriu. Quando acordei, eram 3 da manhã. Levantei-me para ver o Pietro e ele estava acordado a olhar para mim. Ele disse-me, mãe, um rapaz veio ver-me. Disse-me para não ter medo, que eu ia ficar bem depressa. Luca, o meu filho, nunca tinha visto uma fotografia de Carlo Acutis. Quando lhe mostrei o cartão de oração no dia seguinte, Pietro apontou para a imagem e disse, aquele é o rapaz que veio ontem à noite. Mantive a minha expressão profissional, mas por dentro já formulava explicações. Sonhos partilhados, sugestão, coincidência. Helena percebeu o meu ceticismo e entregou-me outro documento. 3 semanas depois daquela noite, as análises ao sangue de Pietro mostraram uma melhoria inexplicável. As suas células malignas tinham diminuído drasticamente, sem qualquer alteração no tratamento. O oncologista principal, Dr. Tommaso Benedetti, ficou perplexo. Ele mostrou-me os relatórios laboratoriais. Não sou médico, mas investiguei fraudes médicas suficientes para saber ler exames básicos. Os números mostravam uma mudança dramática. Posso falar com o Dr. Benedetti? Perguntei. Helena assentiu. Dei-lhe o nome e o número dele. Ele está disposto a falar consigo. Ela entregou-me um cartão com as informações do médico. Nessa noite, de volta ao hotel, revi as gravações e os documentos. Tudo parecia autêntico, mas eu sabia que existem remissões espontâneas. São raras, sim, mas não impossíveis. O corpo humano é uma máquina complexa e, por vezes, acontecem coisas que a ciência ainda não compreende totalmente. Isso não significa intervenção divina. Significa que ainda temos muito a aprender sobre biologia. Liguei para o Dr. Benedetti e marcamos um encontro para 2 dias depois em Roma. Precisava de ouvir a versão médica diretamente, sem o filtro emocional de uma mãe desesperada. Cheguei ao Hospital Bambino Gesù numa manhã de terça-feira. O doutor Tommaso Benedetti era um homem na casa dos 50 anos, com têmporas grisalhas e o olhar cansado de quem passa inúmeras horas a salvar vidas de crianças. Encontramo-nos no seu escritório, uma pequena sala cheia de diplomas, livros de medicina e fotografias de crianças que ele presumivelmente tinha tratado. Senhor Ferrante, disse ele depois de me apertar a mão. A Helena disse-me que estava a investigar o caso do Pietro. Antes de começar, quero deixar uma coisa clara. Sou um homem da ciência. Dediquei 27 anos à oncologia pediátrica. Não acredito em milagres. Acredito em tratamentos, estatísticas e protocolos médicos. O seu tom era firme, quase desafiador, como se antecipasse que eu viria à procura de validar uma narrativa religiosa. Doutor, respondi, estamos na mesma página. Também não acredito em milagres, e é por isso que estou aqui para encontrar a verdadeira explicação. Benedetti assentiu com alívio. Abriu um dossiê grosso na sua secretária. O caso de Pietro Moretti é um dos mais desconcertantes que vi na minha carreira, começou ele. O rapaz chegou com um diagnóstico claro de leucemia linfoblástica aguda. Confirmamos o diagnóstico com 3 biópsias independentes.
Iniciamos o protocolo de quimioterapia padrão. Nos primeiros 6 meses, a resposta foi medíocre. O corpo do rapaz não estava a eliminar as células cancerígenas à velocidade esperada. Estávamos a considerar opções mais agressivas. O médico fez uma pausa e olhou diretamente para mim. Então, sem qualquer alteração no tratamento, as análises de sangue do Pietro mostraram uma melhoria radical. Em 3 semanas, os seus níveis de blastos no sangue caíram de 35% para 5%. Isso simplesmente não acontece, Sr. Ferrante. Não tão rapidamente, não sem intervenção adicional. Perguntei-lhe se poderia ter sido um erro nos testes anteriores. Benedetti abanou a cabeça. Repetimos os testes 4 vezes em laboratórios diferentes. Todos confirmaram a melhoria. Revimos o protocolo de medicação 1000 vezes, pensando que talvez tivéssemos administrado uma dose mais elevada sem documentar. Não houve erro. A melhoria foi real e não tem explicação médica satisfatória. Remissão espontânea, sugeri. O médico recostou-se na cadeira. É a única explicação que temos, mas o momento é extraordinário. As remissões espontâneas na leucemia infantil são extremamente raras, talvez 1 em cada 10.000 casos. E quando ocorrem, são geralmente graduais, não explosivas, como no caso do Pietro. Além disso, coincidiu exatamente com o momento em que Helena Moretti iniciou a sua devoção a Carlo Acutis. O médico fez uma pausa. Como cientista, não posso atribuir a melhoria à intervenção divina, mas como médico que viu milhares de casos, posso dizer-lhe que isto foi extraordinário. Hoje, 18 meses depois, Pietro está em remissão completa. O seu último teste foi impecável. Foi como se o cancro nunca tivesse existido. Saí do hospital com mais perguntas do que respostas. A honestidade do Dr. Benedetti, o seu ceticismo declarado, deram peso ao caso. Ele não era um crente a tentar validar a sua fé. Era um cientista a admitir que não tinha explicação. Mas eu ainda não estava convencido. Um caso anômalo não faz um milagre. Precisava de investigar mais, encontrar o padrão, descobrir se havia outros fatores a ser ignorados. Nas 2 semanas seguintes, entrevistei 16 pessoas que afirmavam ter experimentado milagres relacionados com Carlo Acutis. A maioria eram casos ambíguos, melhorias emocionais, a resolução de problemas pessoais, coisas que podiam ser explicadas por mudanças de atitude ou coincidência. Mas houve 3 casos que não consegui descartar tão facilmente. O segundo caso que me impressionou foi o de uma menina de 8 anos chamada Giovanna, de uma pequena cidade perto de Perugia. O pai dela, um homem chamado Roberto Santini, era engenheiro mecânico, alguém com formação técnica, não exatamente o perfil de um fanático religioso. Roberto recebeu-me na sua casa, onde Giovanna brincava no jardim com o irmão mais novo, ambos perfeitamente saudáveis. Há 2 anos, contou-me Roberto enquanto bebíamos café na sua cozinha, Giovanna começou a ter dores de cabeça fortes e crises de vômitos. Levamo-la ao médico e, após vários exames, recebemos o diagnóstico que nenhum pai quer ouvir: glioblastoma multiforme, um tumor cerebral maligno. Mostrou-me as ressonâncias magnéticas. Não sou radiologista, mas, mesmo para o meu olho destreinado, a massa no cérebro da menina era óbvia, grande e aterrorizante. Os neurocirurgiões disseram-nos que o tumor estava numa posição muito complicada, continuou Roberto. A sua voz estava controlada, mas eu conseguia ver a dor persistente nos seus olhos. A cirurgia significava o risco de danos neurológicos permanentes, possível paralisia e perda de funções cognitivas. Sem cirurgia, a esperança de vida era de 6 a 8 meses. Estávamos presos entre 2 opções terríveis. Roberto contou-me que a sua esposa Francesca era devota de Carlo Acutis desde a sua beatificação. Ela tinha uma relíquia de Carlo, um pequeno fragmento de tecido de uma das suas roupas, guardado num relicário. Uma noite, disse Roberto, Francesca colocou a relíquia na testa de Giovanna enquanto ela dormia.
Rezou durante horas. Eu estava lá a ver, sentindo que era tudo inútil, mas não querendo tirar a pequena esperança da minha mulher. Na manhã seguinte, Roberto fez uma longa pausa, como se ainda não conseguisse acreditar nas suas próprias palavras. Giovanna acordou a dizer que tinha tido um sonho lindo. Disse que um rapaz a tinha visitado, lhe tinha dito para não ter medo, que tudo ia ficar bem. Pensamos que fosse apenas um sonho de criança, a forma da sua mente processar o terror. Mas na mesma tarde Giovanna parou de vomitar. As dores de cabeça diminuíram. 2 dias depois, insistimos numa outra ressonância magnética, antecipando o pior. Roberto abriu uma pasta e mostrou-me as novas imagens. O tumor tinha diminuído 70%. Os médicos não conseguiam explicar. Não tínhamos começado nenhum tratamento, nem quimioterapia, nem radiação. O neurocirurgião principal, Dr. Marcelo Conte, disse-nos que em 30 anos de prática nunca tinha visto nada igual. Pedi o contato do Dr. Conte. Roberto deu-mo sem hesitar. Fale com ele. Fale com qualquer médico que quiser. Não estamos a inventar isto. A Giovanna está viva e bem, e a ciência não tem explicação. 3 dias depois, entrevistei o Dr. Conte no Hospital Santa Maria della Misericórdia, em Perúgia. Era um homem mais velho, com uma reputação impecável em neurocirurgia. Senhor Ferrante, disse-me ele cansado, já vi tumores que respondem bem ao tratamento, já vi remissões parciais, mas nunca tinha visto uma redução de 70% num glioblastoma multiforme sem qualquer intervenção médica. Hoje, 2 anos depois, Giovanna ainda está em remissão completa. O tumor residual é tão pequeno que é clinicamente irrelevante, não está a crescer, é como se tivesse sido desligado. Naquela noite, no meu hotel em Perúgia, não consegui dormir. 2 casos, 2 crianças com cancro, 2 melhorias inexplicáveis, 2 famílias que atribuíam tudo a Carlo Acutis. Começava a sentir algo que nunca tinha sentido na minha carreira, dúvida genuína. A minha certeza de que encontraria fraude ou explicações racionais estava a rachar. Levantei-me às 3 da manhã, incapaz de ficar quieto, e decidi caminhar. Sem pensar conscientemente, os meus passos levaram-me à igreja mais próxima. Estava fechada, claro, mas sentei-me nos degraus, olhando para a fachada iluminada pelos candeeiros de rua. O que estou a fazer? Perguntei a mim mesmo em voz alta. Eu não era crente, nunca tinha sido. Os meus pais eram nominalmente católicos. Tinha feito a primeira comunhão por tradição, mas nunca tinha sentido nada. A religião parecia-me um mecanismo de controle social, uma muleta psicológica para aqueles que não conseguiam aceitar a realidade do universo indiferente. Mas ali estava eu, sentado nos degraus de uma igreja às 3 da manhã, com o meu caderno cheio de casos que não conseguia explicar. Se estás aí, disse para mim mesmo, sentindo-me ridículo. Preciso que me mostres algo mais. Preciso de saber que não estou a ficar louco. Não esperava a resposta. Levantei-me, voltei para o hotel e forcei-me a dormir. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de Silvia, a minha editora. Luca, há um novo caso a desenvolver-se em tempo real em Bolonha. Uma família contactou o jornal. O filho adolescente tem uma doença terminal com cancro no pâncreas. Estão a pedir orações a Carlo Acutis. Os médicos deram-lhe apenas dias de vida. Vai lá. Se acontecer alguma coisa, quero que a documentes em primeira mão. Dirigi-me a Bolonha nessa mesma manhã. A família, os Marchetti, vivia num apartamento modesto nos arredores da cidade. A mãe, uma mulher chamada Lucia, recebeu-me com os olhos inchados de chorar. Obrigada por ter vindo, disse ela. Sei que é jornalista, sei que pode não acreditar no que estamos a fazer, mas precisamos de alguém para documentar isto. Se o Carlo fizer um milagre, o mundo precisa de saber. Se não, pelo menos teremos tentado tudo. Ela levou-me a um quarto onde o filho de 16 anos, Marco, estava deitado numa cama de hospital montada em casa. O rapaz estava emaciado, com a pele amarelada pela insuficiência hepática,
ligado a uma bomba de morfina para controlar a dor. Ao lado da cama, havia uma fotografia grande de Carlo Acutis. Marco olhou para mim com olhos cansados, mas conscientes. Você é o jornalista cético, disse ele fracamente. A Lucia deve ter lhe falado de mim. Veio ver se Deus é real ou se somos todos loucos. A sua franqueza desarmou-me. Sentei-me ao lado da cama dele. Marco, vim documentar o que acontece, nada mais. Ele sorriu ligeiramente. Está bem. Eu também não tinha certeza se Deus era real até há um mês, mas agora sei. E sei que o Carlo está a interceder por mim. Não sei se me vou curar, mas sei que não estou sozinho. Durante as 48 horas seguintes, praticamente vivi na casa dos Marchetti. Dormi no sofá deles, comi o que eles comiam. Vi familiares e amigos chegarem para rezar o terço com o Marco. Documentei cada detalhe com a minha câmera e gravador. Os médicos vinham 2 vezes por dia monitorizar os sinais vitais. Todos concordavam. Marco estava nas suas últimas horas. No terceiro dia, por volta das 16 horas, aconteceu algo que não consigo explicar. Estava sentado na sala a rever notas quando ouvi Lucia gritar do quarto do Marco. Corri para lá pensando que o rapaz tinha morrido, mas quando entrei, Marco estava sentado na cama com os olhos abertos e uma expressão de espanto no rosto. Mãe, disse ele, a dor desapareceu. A dor desapareceu completamente. Lucia estava a chorar. O pai de Marco corria para chamar o médico. Fiquei ali a observar, incapaz de me mexer. Marco olhou diretamente para mim. Eu vi-o, disse ele. Eu vi o Carlo. Ele estava aqui neste quarto. Pôs a mão no meu estômago e a dor desapareceu. Não sou louco, Sr. Ferrante. Vi-o tão claramente como o estou a ver assim agora. O médico chegou 30 minutos depois. Examinou Marco com uma expressão de descrença. A pressão arterial dele está estável, murmurou. O nível de consciência dele melhorou drasticamente. Pediu análises de sangue urgentes. Os resultados chegaram nessa noite. Os marcadores tumorais de Marco tinham caído significativamente. Não era a remissão completa, mas era uma melhoria que não fazia sentido, dada a sua condição terminal horas antes. O médico, um homem chamado Dr. Paulo Ritti, pegou-me no braço e levou-me para o lado. Senhor Ferrante, disse ele calmamente, não sei o que está a acontecer aqui. Não sei se é um milagre ou algum fenômeno médico que não compreendemos, mas na minha carreira nunca vi ninguém na condição do Marco experimentar este tipo de mudança rápida. Fiquei com a família Marchetti por mais 5 dias. Marco continuou a melhorar. A dor não voltou. Ele começou a comer pequenas quantidades. Os seus níveis de energia aumentaram. Os médicos decidiram fazer outro exame completo. Quando os resultados chegaram, o Dr. Ritti reuniu-nos a todos. O tumor pancreático parou de crescer, disse ele, com a voz trêmula. As metástases no fígado diminuíram medicamente. Isto é inexplicável. Marco deveria estar morto, mas aqui está ele, estável, a melhorar. Não posso chamar-lhe milagre porque sou médico, mas posso dizer que é extraordinário. Nessa noite, ao conduzir de volta para Milão, tive de encostar no acostamento porque não conseguia ver através das lágrimas. Algo dentro de mim tinha se partido, ou talvez aberto. Toda a minha vida tinha construído a minha identidade na certeza racional, na capacidade de explicar tudo, de manter o controlo. Mas ali, sozinho no meu carro no meio da noite, percebi que não controlava nada. Cheguei a Milão de madrugada, não fui para o meu apartamento. Fui diretamente para a primeira igreja que encontrei aberta. Era uma igreja pequena, quase vazia àquela hora. Sentei-me num banco de trás e, pela primeira vez na minha vida adulta, rezei verdadeiramente. Não com palavras ensaiadas, não com fórmulas aprendidas, mas com uma honestidade brutal. Não sei se estás aí, disse baixinho. Não sei como isto funciona, mas vi coisas que não consigo explicar. Vi crianças que deveriam estar mortas e estão vivas. Vi provas que a minha mente racional rejeita, mas o meu coração não pode negar. Carlo, se estás a ouvir,
Preciso de ajuda. Preciso de entender. Fiquei ali sentado durante 2 horas. Não houve vozes celestiais, nem aparições, mas senti algo que nunca tinha sentido antes. Paz. Uma paz profunda que não tinha explicação, que não vinha de resolver o mistério, mas de aceitar que há mistérios que não precisam de ser resolvidos. Quando finalmente cheguei à redação do jornal, Sílvia estava à minha espera. Luca, onde estiveste? Liguei-te 20 vezes. Sentei-me à frente dela, exausto. Sílvia, preciso de te contar uma coisa, e não vais acreditar em mim. Contei-lhe tudo. Os casos documentados, as entrevistas com os médicos, a minha experiência com Marco em Bolonha. Mostrei-lhe as gravações, as fotografias, os relatórios médicos. Ela ouviu em silêncio, a sua expressão profissional ilegível. Quando terminei, recostou-se na cadeira. Luca, estás a dizer-me que agora acreditas em milagres? Não sei em que acredito, admiti. Mas sei o que vi e não posso escrever o artigo que me pediste. Não posso descartar isto como fraude, porque não é fraude. É real, Sílvia. Não sei explicar, mas é real. Ela olhou pela janela por um longo momento. Está bem, disse finalmente. Escreve o que viste. Escreve a verdade. É isso que sempre fizeste. Passei as 3 semanas seguintes a escrever o artigo mais difícil da minha carreira. Não foi uma denúncia de fraude, nem foi uma análise cética. Foi um relato honesto de um jornalista que tinha ido desmascarar uma história e encontrado algo que não conseguia desmontar. Documentei cada caso, incluí todas as entrevistas com médicos e apresentei as provas objetivas, mas também incluí algo que nunca tinha posto em nenhum dos meus artigos: a minha própria transformação. Escrevi sobre como tinha começado a investigação como um cético convicto e como tinha acabado como alguém que já não tinha a certeza de nada, exceto que o universo era mais misterioso do que o meu racionalismo permitia. O artigo foi publicado na primeira página do jornal num domingo de novembro, com o título Em Busca da Verdade. Um jornalista investiga os milagres de Carlo Acutis e encontra mais perguntas do que respostas. A reação foi imediata e polarizada. Recebi centenas de e-mails. Alguns chamaram-me traidor do jornalismo objetivo. Acusaram-me de ter sido cooptado pela igreja. Outros agradeceram-me pela honestidade. Contaram-me as suas próprias experiências inexplicáveis. 2 semanas após a publicação, recebi uma chamada de Antônia Salzano, a mãe de Carlo. Convidou-me para a visitar em Milão. Queria conhecer-me, falar comigo sobre o meu artigo. Encontramo-nos num café tranquilo. Antônia era uma mulher elegante, com uma presença que irradiava tanto dor como esperança. Senhor Ferrante, disse ela depois de me cumprimentar, li o seu artigo 3 vezes. Chorei de cada vez, não porque reivindicasse a memória do meu filho, que não precisa de reivindicação, mas porque reconheci nas suas palavras algo que Carlo dizia sempre. O que é que ele dizia? Perguntei. Ela sorriu. O Carlo dizia que todos nascemos originais, mas muitos morrem como fotocópias. Dizia que Deus nos criou únicos, com uma missão específica, mas que o medo e a conformidade nos fazem copiar os outros, seguir o guião que a sociedade nos dá. O senhor Ferrante atreveu-se a sair do guião. Atreveu-se a ser original, a escrever a verdade, mesmo que contradissesse as suas próprias crenças anteriores. Isso é coragem. É exatamente isso que o Carlo teria admirado. Conversamos durante 2 horas. Antônia falou-me de Carlo, da sua vida, tanto comum como extraordinária. Falou-me de um rapaz que jogava videojogos e programava sites, mas que também ia à missa diariamente, que tinha uma relação com Deus tão natural como respirar. O Carlo costumava dizer-me, recordou Antonia com carinho, mãe, a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Para ele não era uma metáfora, era literal. Cada missa era um encontro real com Jesus. Algo naquelas palavras
ressoou profundamente dentro de mim. Antes de nos despedirmos, Antônia deu-me um santinho de Carlo e uma pequena medalha. Leve isto consigo, disse-me, não como um amuleto da sorte, mas como um lembrete de que a verdade vale sempre a pena, mesmo quando nos muda. Nos meses seguintes, a minha vida mudou de formas que nunca antecipei. Comecei a frequentar a missa regularmente, algo que me teria parecido impossível um ano antes. Não foi uma conversão dramática, da noite para o dia. Foi um processo gradual de abertura, de deixar o mistério entrar na minha vida ordenada e controlada. Continuei a trabalhar como jornalista, mas o meu foco mudou. Já não procurava apenas expor fraudes e desmascarar mentiras. Também procurava histórias de bondade genuína, transformação real e mistério autêntico. 6 meses depois do meu artigo, recebi notícias dos casos que tinha investigado. Pietro, o menino com leucemia, ainda estava em remissão completa. Giovanna, a menina com o tumor cerebral, estava saudável, frequentando a escola normalmente. E Marco, o adolescente terminal que tinha melhorado diante dos meus olhos, permanecia estável. O cancro não tinha desaparecido completamente, mas estava contido de formas que os médicos não conseguiam explicar. Ele estava a viver quando deveria ter morrido meses antes. Revisitei cada uma destas famílias não como um jornalista a investigar uma história, mas como alguém que precisava de um desfecho. Helena, a mãe de Pietro, abraçou-me quando cheguei. Disse-me, Luca, obrigada por não ter tido medo de escrever a verdade. O seu artigo deu esperança a muitas famílias. Roberto, o pai de Giovanna, mostrou-me a filha a brincar no jardim, completamente recuperada. Olhe o que o Carlo fez, disse ele, com os olhos cheios de lágrimas. Ele devolveu-nos a nossa filha. E Marco, agora com 17 anos, mais forte, embora ainda a lutar contra a doença, disse-me algo que nunca esquecerei. Senhor Ferrante, o senhor veio aqui à procura da verdade e pensou que a verdade era provar que não havia milagres. Mas a verdade é maior do que isso. A verdade é que vivemos num universo cheio de mistério. E esse mistério é belo. 1 ano após a minha primeira visita a Assis, voltei, desta vez, não como um investigador cético, mas como um peregrino. Visitei o túmulo de Carlo e, pela primeira vez, rezei conscientemente, deliberadamente, com fé genuína. Carlo, disse silenciosamente, entraste na minha vida da forma mais inesperada. Usaste a tua história para destruir as minhas certezas e abrir-me a algo maior. Não sei se algum dia compreenderei totalmente o que vi, mas sei que foi real. Obrigado por me ensinares que ser um verdadeiro jornalista significa estar aberto a toda a verdade, mesmo a verdade que não podemos medir ou quantificar. Enquanto eu estava lá, uma jovem aproximou-se de mim. — Você é Luca Ferrante? Perguntou ela. Assenti, surpreendido. — Li o seu artigo, continuou ela. O meu irmão tem cancro. Eu estava a perder a fé, a pensar que era tudo inútil. Mas o seu artigo, escrito por alguém que não acreditava e que mudou, deu-me esperança. Vim aqui rezar pelo meu irmão. Naquele momento, compreendi que a minha investigação não tinha sido apenas sobre descobrir se os milagres de Carlo Acutis eram reais. Tinha sido sobre a minha própria jornada da certeza para a dúvida, da dúvida para a abertura, da abertura para algo semelhante à fé. Hoje, 3 anos depois daquela missão que mudou a minha vida, continuo a ser jornalista, continuo a investigar, continuo à procura da verdade. Por vezes ela vem como um testemunho médico inexplicável, como crianças que se curam quando não deveriam, como uma paz que não tem origem racional. Silvia, a minha editora, disse-me recentemente: Luca, enviei-te para desmascarar uma história de fé cega e voltaste a acreditar nela. Arrependes-te? Respondi honestamente. Não me arrependo de nada. Fui à procura de fraude e encontrei a verdade. Não a verdade que esperava, mas a verdade, ainda assim. E isso é tudo o que importa para um jornalista.
Carlo, com a sua vida curta e imenso legado, ensinou-me a ser original, a ser eu mesmo, a estar aberto a toda a verdade. E é por isso que, embora nunca o tenha conhecido pessoalmente, considero-o um dos professores mais importantes que já tive.